Gravado. Ok. Boa tarde. Boa tarde. A gente vai ter a aula de hoje sobre interassistencialidade. Ela não foi pedida até para eu fazer professor um curso básico, então eu até fiz ele de forma mais paulatina, mais simplificada. Tá? Então a gente vai ver o seguinte: qual a ideia dessa aula? Basicamente passar pelos pressupostos básicos de vivência da interassistencialidade como um processo evolutivo policármico. E aí a gente vai discutir por que o policármico, por que o grupo kármico, e assim por diante. Os temas que a gente vai abordar são esses. Está trabalhando aqui? Pode. Os temas que a gente vai passar são esses aqui: interassistencialidade, as consciências e assistência, as tarefas, quem são os personagens e passar rapidamente algumas das técnicas, mas explicar, porque algumas delas aí exigiriam uma aula inteira só para discutir a técnica. Então a gente vai só citar elas e assim por diante. Na etimologia, interassistencialidade, tem isso aqui, ó. Inter, no interior, entre, no caso todas do latim, no caso da assistência, ação de estar presente, ajudar, e no caso da idade, qualidade. Então, só aí já dá para perceber que você está falando de qualidade do processo, ou seja, não é apenas uma assistência. E aí a gente vai discutir depois a diferença entre os dois, assistencialismo e assistencialidade. Então vamos falar aqui vamos crescer para chegar no interassistencialidade. Então, assistir, proteger com qualidade e entre duas ou mais pessoas. E não para duas, mas entre duas. E aí também vamos discutir mais à frente porque não heteroassistencialidade, não, é inter o processo. No paradigma consciencial, a interassistencialidade é a vivência de assistência interconsciencial, entre consciências. E é mútua. Isso é um ponto importante que a gente vai discutir. E no caso, ela é fundamentada na reeducação por intermédio da TARES, da tarefa de esclarecimento. E aí foi até estranho montar a aula porque as coisas se misturavam muito, então não tem exatamente uma ordem, a assistência é um elemento só. E aí ele foi dividido para ser didático. Então o didatismo aqui foi até estranho de tentar expor. Então eu fui, por que assistência? E aí a gente começa pelo princípio dela. O princípio da interassistencialidade, gente, ele é o seguinte: a ideia é promover no assistido uma condição dele de interassistencialidade. Você não vai fazer ele pensar diferente se ele não pensar diferente. Você vai apenas dar informações para ele. Agora, a transformação dele é dele, não é sua. Não é você que transforma ele, é ele que se transforma. É quase um construtivismo piagetiano. Ou seja, você pode até explicar e ensinar, mas a pessoa que vai construir os seus mecanismos de conhecimento, aqui não é diferente disso. A ideia aqui é exatamente a mesma. Ou seja, por mais que você assistencie ou assistido, ele vai criar dentro dele, no momento que alguma coisa tocar ele vai se autoassistenciar ou interassistenciar. E aí a assistencialidade faz o efeito que a gente, tecnicamente falando, espera que faça. Mas por que assistencialidade? Por que eu tenho que fazer assistência? Por que eu tenho que estar aqui? Pô, não quero fazer assistência, eu quero aprender um monte de coisas da Conscienciologia e quero dar uma volta, curtir, escrever um monte de livros, enfim, brincar de ego ou de intelectual. O ponto não é esse. Não é isso aí. De fato, é que a gente só está fazendo assistência por um único motivo. A gente está saturado com o passado. Tipo assim, deu pra bola. Cansei do passado. Aí quando você chega nesse ponto, não aguento mais carregar esse passado,
putz, eu tenho que limpar esse passado, me deixe ir embora, tchau, acabou. Ou seja, é um nível de saturação. Aí você cria uma nova. Fazer mais do mesmo não muda. Então você vai fazer algo diferente para ter resultados diferentes. Aí você começa a praticar assistencialidade. Então, no final, o que você quer fazer efetivamente? Deixar o mundo um pouco melhor do que quando você encontrou ele. Por quê? Porque quando você voltar, você vai encontrar ele um pouquinho melhor. Aí você faz mais um pouquinho. Aí você, quando voltar, já está um pouquinho melhor. E aí você está naquele ciclo de melhoramento. E é um negócio pesado. Por quê? Porque tem mais gente assistida do que gente assistindo. Nós somos assistidos ainda. Nós somos assistidos ainda, muito assistidos. Agora, que bom que além de assistidos, a gente já saturou também, então não, vamos assistir. O próprio ato de assistir, você vai ser assistido no mesmo processo. E a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Então, qual a relação dessas consciências que a gente vai discutir e assistência? Então, o Valdo Vieira, ele botou alguns... Eu não concordo exatamente com isso aí, mas eu vou tentar dar uma geral aqui. Ele botou uns pontos, tipo uma escala de consciência e assistência. Antes dessa tem a não assistência, a consciência não assistencial, que não saturou o processo dela ainda. Então, em qual ponto vocês se encontram? Até vale como forma de avaliação. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegando a ordem crescendo aqui, aí vocês vão entender. Primeiro, a gente sabe que veio para servir outras consciências. Não é nem ajudar, é servir. É diferente. Tem um livro chamado O Monge Executivo, é esse o nome? Sim. Pois é. O título não é bom em português, mas em inglês, qual é a ideia do livro? Que o diretor da empresa, ele não está lá para mandar os funcionários, está lá para servir os funcionários. Em que sentido ele botava essa questão de servir? De que você estaria lá servindo as pessoas para que elas conseguissem fazer os trabalhos que elas se propunham, ou que você propunha que elas fizessem. Então, no final, o líder, ele serve aos liderados, ele não se serve dos liderados. É diferente. Então, aqui a ideia é a mesma. Então, você está para servir quem? As outras consciências. Eu não vou nem botar aqui as esferas ainda para a gente trabalhar. Então, o primeiro ponto é sou assistente e sou egoísta. Por quê? Porque vai assistir quem? A família dele. Aí você vai ver aqueles caras aquelas consciências extremamente direcionadas. Não, vou ajudar, mas vou ajudar o pessoal. Então, isso é comum encontrar. Muito comum encontrar. Nas famílias é bem forte. Tem um pesquisador americano que fala que seria uma questão genética. Tem até equações matemáticas. Exatamente. Gênio egoísta, né? O gênio egoísta, do Richard Dawkins. Então, ele põe a questão de genética forte e diz, não, você vai primeiro, por que eu estaria ajudando somente os meus entes próximos? Para preservar o meu gene. Então, um primo é mais distante, então não é bem o meu gene. Então, meus filhos são exatamente o meu gene. Então, tem essa coisa que eles colocam na ciência, mas o ponto aqui não é esse, está muito distante disso. E aí você tem uma consciência que vai fazer o quê? Ajudar aquele que ele quer. Não aqueles que precisam. É diferente. Aí você tem uma consciência que é altruística. Então, ela é assistencial e altruística. Ela está evoluindo. E faz o quê? Ela já passou dos parentes dela. Ela já está lá, um pouquinho mais à frente. Não é só o filho, não é só o primo, não é um amigo. Ou seja, ainda está dentro de um determinado grupo cara. Aqui, seguindo, consoladora. Ela vai fazer assistência de forma consoladora e altruística, sim, mas consoladora. Então, ela vai fazer média, manter independentes, ela quer ser idolatrada. Ela idolatra e quer ser idolatrada. Esclarecedora. Ela vai fazer daqui para trás, mas ela esclarece.
Ela não vai querer... Aqui você tem uma questão psicossomática e aqui mental somática. Então aqui você vai ter mais emotiva e aqui mais racional. Até porque essa aqui entende que qualquer dependência que ela fizer aqui, ela está criando um problema que vai ter que voltar para resolver. Essa aqui, não, acabou, não quero mais. Temos mais coisas para fazer, vamos em frente. E aí você vai chegar no esclarecedor do grupo karma, que vai estar restrito ao grupo karma dele. O que é o grupo karma? Não é só um núcleo familiar, mas é um grupo maior com quem convive e com quem tem acesso. A polikármica é aquela que expande a fronteira do grupo karma e você já começa a trabalhar intra e extrafisicamente. Então você passa a ter para-alunos, para-assistidos, e o que você faz aqui ressona já em outras dimensões. Então você tem uma evolução de tipos de assistência. Qual é o desafio, efetivamente, das assistências? É o último. É tentar produzir, ou produzir um nível de assistência que vai chegar lá longe. E que você, mesmo não estando aqui, continua ressonando. É o legado da assistência. E ela, evidentemente, para que ela... Veja bem, você não vai escrever um livro para a sua família. Você vai escrever um livro para uma geração inteira. Então, é ali que as ideias vão se perpetuar. Você vai construir alguma coisa não para sua família, mas para outras gerações. Então, as GESCONs, elas passam a ser um processo assistencial forte. É uma das técnicas assistenciais. Tem outros que a gente vai discutir, como TACOM, TARES, Professor, o senhor tem uma escala com relação às técnicas assistenciais, do seu ponto de vista, sua análise, sua experimentação? Uma gradação de... Sim, claro. Vamos pegar um caso aqui, ó. Se eu voltar um pouco. A consciência assistencial egoísta não vai fazer TENEPS, por milhões de motivos. Mesmo que ela tenha tempo, não vai fazer. Porque ela vai... Qual é o entendimento dela do universo? Não, é o meu cunhado aqui embaixo. Aos outros, não, cada um com seus problemas. Tem que... Tudo isso aí são fronteiras delicadas, tá? Existe uma linha muito tênue entre o escoteiro bonzinho do ano e o enganado do ano. Então, essas fronteiras são bem tênues, bem tênues. E são bem... daria para discutir por muito tempo. Eu não vou discutir agora. É uma questão polêmica, né? São polêmicas. Mas se a gente for traduzir agora de forma muito básica, você vai ver aqui nessa escala simples aí, você já vai perceber até que tipo de eu faço ou não faço. E aí tu vai ver coisas curiosas. Quando você encontra uma pessoa que não esperava ajuda de você ou qualquer coisa, pior, você ajuda pessoas, mas não quer ser identificada. Quantos pedem isso? Poucos pedem isso. Poucos pedem isso. Por quê? Não quero. O negar ajuda é até profilático, tá? Perdão. O negar o reconhecimento da ajuda é muito profilático. Vai impedir uma fila gigante. E já passei por isso lá no meu céu, quando a gente ajudava diversas coisas, e muitas delas a gente não declarava. Eu disse, não, mas vocês não querem botar o logo de vocês? Olha, não quero. E dava muito certo. Então a gente conseguia fazer uma certa assistência para ir para grupos sociais, tipo Rotaries, coisas do gênero, mas... Tipo de assistência inteligente, né? Porque você está prevenindo determinados, se escame para o outro lado, né? Você vai prevenir o assédio. Há uma diferença entre você assistenciais e... Bom, a minha assistência está provocando assédio. Não quero provocar assédio, eu quero suprir uma necessidade. Agora, suprir aquela vai aparecer 500 oportunistas, e não, exatamente, vamos chamar assim, assediadores extremamente oportunistas, e não necessitados. Então, há uma diferença. Sim, interessante. Sabe, isso aí é uma coisa bem interessante, né? Porque no meu histórico de vida eu vi muito processo assistencial, dito assistencial. Mas, na verdade, esse processo assistencial, ele só alimentava oportunistas.
É claro que numa esfera muito menor do que o exemplo que você deu agora, mas gerava, aquele, Não, gera mesmo. É aquele assistido que vira cliente. Né? É isso aí. Boa definição. Ótima definição. O assistido cliente. Que alimenta o ego. Para alguns, e aí é feita a manutenção porque alimenta o ego. Né? A gente vai chegar ali à frente, a gente vai chegar nesse ponto aí. É bem isso mesmo, tem muito processo de ego aí. Mas eu vou fazer uma pergunta legal aí, já que a gente fez uma avaliação entre os tipos, faço essa pergunta aqui para vocês. Ó. Por que vocês estão nessa família nuclear? Nasceu lá, por quê? Porque era bacana, é que eu estava passando e... Não, há um motivo, e aí a assistência começa. Você é refém, você é o assistente ou você é o assistido nessa família? O fato de vocês estarem aqui conversando mostra, na minha opinião, que vocês não são exatamente os assistidos lá dentro. Vocês assistem essas famílias, não há dúvida. De alguma forma, vocês são procurados pelos entes queridos de vocês. E isso tem uma das técnicas assistenciais que fala sobre isso. Você mapear a tua família. Para você, quem não viveu esse problema? Tem 5 pessoas na família. Uma delas é um problema. Eu não consigo chegar naquela pessoa. Mas aquela pessoa consegue chegar. Então você vai assistenciar essa terceira pessoa através de uma segunda pessoa. E aí você, mapeando esses processos, começa a fazer assistência por tabela, sem querer aparecer. Até porque se você falar, não, eu vou ajudar, pronto, acabou a tua assistência. É verdade. Por diversos motivos. Até porque o assistido aí passa a não querer ser assistido. Então tem uma série de estratégias de assistência que tem que ser muito bem pensadas. Na prática, a assistência tem que ser planejada. Ela não tem... Fazer assistência aqui, negócio, vamos acolher, abraçar e tal, não. Essa é a assistência mais estúpida que tem, porque você está apelando só para o psicossoma. Isso não quer, no final pode ser mais consolação do que esclarecimento. Então a assistência efetiva é o que aquela pessoa precisa, não o que você quer que ela precise, ou o que você quer para você e não para ela. Então esses elementos todos aí fazem parte do processo de assistência. E na família sempre tem bons exemplos. Né? Todas elas são recheadas de exemplos. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Mas essas perguntas são muito boas. Eu acho que vale a reflexão sobre elas. E a última é muito chave. Qual a tua relação com a tua família? Está tudo em paz? Recentemente teve aquele caso de um garoto que foi morto pelo próprio pai. Tem uma série de elementos aí bem assim, barra pesado. Né? A mídia botou, vamos acreditar que aquilo aconteceu. Então, o que você vai ver aí? Ele estava numa família. Há relações aí do passado muito fortes que não foram resolvidas ainda. E se ele foi vítima nessa, ele pode ter sido o algoz anterior. Ou ele foi vítima de novo. Não sabemos o que está acontecendo lá. Na interassistencialidade, pelo paradigma de consciência, é um trinômio. TACOM, TARES e TANEP. Tem até um crescendo aí. A TACOM não é necessariamente ruim. Ela tem sua função de ser. Então, tem momentos que você entra na TACOM e aí você evolui para o TARES. Volta ao ponto da estratégia. Qual a estratégia da tua assistência? Tem que ter muita lucidez aí. Quais são as tarefas? Vamos começar pela TACOM. Aqui é o exemplo anterior. É a questão dos amparadores extrafísicos, que eles precisam do colaborador, no caso, tem diversos tipos de assistência, extrafísica, 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 intrafísica, intrafísica, extrafísica. Tem diversos tipos de formas de relação. Vamos discutir aqui as mais elementares que são colocadas, evidentemente as mais importantes. Falar, pensei num elemento primário. Não, e é primário porque ele sustenta. Então vou pegar aquelas que sustentam as estratégias. TACOM, serviço auxílio fraterno. Isso já diz muita coisa.
Então é aquele pano quente, aquele calma, vamos, ok, pega aqui e assim por diante. Às vezes é necessário. Às vezes a pessoa que vai ser assistida não está preparada para ser esclarecida. É só chegar e falar, não é. Você pode, o fato de você abordar no momento errado vai exatamente piorar a situação futura. Por quê? Porque você abordando no momento errado, a tua oportunidade, a próxima oportunidade foi para o espaço. Ele vai, então, você falou hoje, deu errado, daqui a um mês eu falo, não, acabou, a tua oportunidade foi aquela. Vai demorar muito tempo para se aproximar de novo dessa pessoa, para poder fazer esclarecimento. Então, há momentos de consolo e há momentos de esclarecer. A Tacom ela é... Quem utiliza muito a Tacom? Vocês têm ideia? Política. O líder de bairro. Muita religião usa muito, doutrinas. Isso. Porque elas acolhem, né? Tem aquele negócio, vamos acolher e manter sobre o acolhimento. Até o próprio Estado, né? Nosso Estado aqui, o Bolsa Família é um... É verdade. Né? O Estado... O socialista, aquele, né, populista, ele tem uma Tacom enorme. Só que uma Tacom, né, distorcida com um objetivo, né, político. É isso mesmo. É um assistencialismo barato, né, distorcido. Não é barato. Ele é caro. Não, barato no sentido de pouco valor. Não existia brincadeira, mas entendi. Barato no sentido de querer comprar as pessoas. É isso mesmo. É isso mesmo. Com cesta básica. É isso mesmo. Cartão de banco. É isso mesmo. Isso quer dizer que ele é um assistencialismo, né? Ele não provoca uma assistencialidade. Aí, eu acho que, nesse caso aí, eles vão ter que criar mecanismos. Não vamos ser, nós vamos fazer, mas eu não sei quem vai orientar o processo. Ele tem que evoluir do assistencialismo para a assistencialidade. Isso vai ser, isso nesse nível, estou falando desse nível aí, extremamente intrafísico e de necessidades básicas. Senão o assistencialismo só cresce. Aí viram clientes. Pronto, ele incorpora aquilo no seu dia a dia, acabou. O governo é o meu sócio dentro de casa. Eu não tenho partido, tá? Mas é que o próprio Pronatec é uma tentativa de viés de saída, se a gente for analisar. O Pronatec ele é um programa muito inteligente desse governo. Embora tenha os problemas aí, ainda tem um nível de inteligência maior do que o próprio Bolsa Família. Bom, aí a gente define bem o que é o assistencialismo já. Então ele afaga a cabeça, o religioso, dá o peixe, que é o que a gente está falando aqui, aquelas coisas que a gente já conhece e se confunde. Vamos dar uma assistência. Quer dizer, quando você fala, não, vamos assistenciar, vamos dar uma assistência, gente, não quer dizer, vamos lá afagar, dar um peixe, não, isso está com... O esclarecimento também faz parte. Os dois podem ser mais inteligentes dependendo do momento e quem vai ser assistido. Aí vem as técnicas assistenciais. E Tacom não deixa de ser uma técnica de assistência. A TAIS também não. Pelo contrário, muito mais. Mas dá para todo mundo. Depende da consciência. Então, o que a TAIS vai fazer? Ela vai procurar oferecer soluções definitivas, vai praticar o discernimento, ela prioriza o mental solar, ou seja, e certamente tem muito menos pessoas dispostas a esclarecer do que dispostas a consolar. Por quê? Porque do outro lado tem muito mais gente querendo ser consolado do que ser esclarecido. Então você passa a ter aquela situação de manada ali. Se talvez uma pessoa definiu bem isso aí, é tipo, você está ali numa manada de vacas lá, né? Uma delas levanta a cabeça, diz, é aquela, vem para cá. Então você passa a selecionar quem está pensando diferente aqui nesse voo todo aí. Quem é que já cansou de estar aqui dentro? E aí você começa a tirar essas para fora da manada. E você tira uma e entra 100. E aí você vai tentando vencer o processo. Oi? Esse exemplo do rebanho, das vacas,
Faz sentido porque se uma vaca levanta a cabeça ou olha para o lado, ela desfaz todo o contexto do rebanho. Ela atrapalha, ela acaba sendo até meio que expurgada pelo próprio movimento da massa. Né? Cara, a vaca não pode olhar para o lado. Eu não sou eu fico vendo esse Globo Rural. Os vídeos, né? Um estudioso. Eu só vejo no Globo Rural o que eles fazem para movimentar o rebanho, assim, né? Tem um cavaleiro lá, tem o pessoal, e elas andam no movimento, que a cabeça baixa sempre em frente. Se uma vira ou levanta a cabeça, desanda tudo. E eles têm que tirar essa vaca do contexto ali, de alguma maneira, não dá? Sustenta-se uma vaca que não pensa igual às outras. Ela tem que ir de cabeça baixa até o final. Eu espero ter sido retirado. Eu acho que eu fui retirado, mas não quero voltar lá para o meio. E é por isso que a gente está aqui falando de assistencialidade agora. O que é assistencialidade? Então, é esclarecimento, ou seja, é a TARES. Então, o assistencialismo de um canto junto com o TACOM, TARES e assistencialidade do outro. Para ser bem didático aqui. A docência é uma TARES. Como a gente já discutiu numa aula anterior, a docência consórcio é uma TARES. Por quê? Porque a gente faz o papel de agente retrocognitor, como foi feito conosco, como outros fizeram antes da gente, como muitos vão fazer depois da gente. Então tem uma linha de tempo aí gigante, absurda, e a gente está num fragmento dessa linha de tempo. O relembro da realidade multidimensional não é simples e muitas vezes ela só funciona para quem já foi iniciado, e não nessa vida, em outras. Então, vocês já foram. Quando se fala chakra aqui, é quase automático. Não, tá, pronto. Ou seja, tu não vai discutir o centro de energia, você simplesmente já sabe. Ok, pois, vamos em frente. Por quê? Já vi isso 200 vezes. E aí você vai seguindo. Então, o processo, vou chamar conscienciológico aqui, de reviver a realidade multidimensional, aí fica mais amplo. Esse processo ele é muito longo, ele não é curto. Então, aquelas pessoas que vão chegar para vocês para serem esclarecidas e que dão vamos botar assim, vamos botar diferente. Quando vocês chegarem nessas pessoas, de fato elas foram levadas até vocês. O ponto é quando é a oportunidade certa de você fazer a rememoração, fazer a retrocognição, estimular a retrocognição dela. Esse aí é um trabalho bem delicado. Não é em fila de banco. Vou dar um exemplo clássico aqui. Eu estou lá esperando, e você começa a discutir isso aí. Eu quero bicho, tenho um pessoal, mas anda que eu tenho que pagar essa conta hoje. Então, há momentos e momentos, há pessoas e pessoas. E aí volta, a assistência não é exatamente uma coisa muito fácil de fazer. É muito difícil ajudar os outros. É interessante eu ter comentado isso, porque às vezes o processo interassistencial, você sente como se fosse tocado naquele momento. Não, olha, se essa pessoa veio, levantou o assunto, começou a falar sobre isso e você sabe que alguém te dedurou e tu vai ter que falar a respeito do assunto. Mesmo no fio do banco? Depende, se for capaz de... Você vai dar uma aula de conscienciologia numa fila do banco? Não, a gente não está falando sobre isso. A gente está falando de uma maneira... Não é o momento. Não é o momento. Você, olha, vamos conversar amanhã à noite? Sim. Ponto. Porque agora também estou com pressa, ou seja, aquele lá que pode, que na sua orientação, putz, é um grande momento, pode ser... Aí eu vou te perguntar uma coisa. Exatamente o contrário. Alguma assistência é melhor do que nenhuma assistência. E às vezes uma fila de banco nossa pode levar 1 hora. Por isso que eu pago o banco eletrônico. Sabe? Então é isso que eu estou... Desculpa, tem que falar. Vamos usar a nossa realidade, né? Alguém trabalha em banco aqui? Não, eles. Eu sou advogado de banco. Ok. Então, às vezes... Já se defendeu, não tem nada a ver com isso. Então, às vezes leva 1 hora. E é aquele treino que você tem ali, o próprio exemplo do TED. O TED são 17 minutos. Sim.
Mas o TED está sendo preparado, ele foi preparado para isso. Foi preparado para aquilo. Olha a diferença. O TED não aconteceu um dia alguém passando de carro na rua 15, fazendo palestra sobre alguma coisa do TED. Não, não é assim que acontece. Tipo, que interessante, começa a seguir o... Não. Olha o que eu estou falando. Não, foi preparado o ambiente energeticamente para o TED. Sim. Certo? Então, o TENEPS, eu tinha preparado alguns slides de TENEPS, mas eu diminui bastante. A TENEPS exige muito do tenepsista, principalmente em relação à vida dele. O TENEPS é uma tarefa também assistencial, forte, muito forte, que basicamente é transmissão de energia consciencial em um determinado horário do dia para o resto da sua vida. Então você determina todo dia, entre 3 e 5 da tarde, por exemplo, ou 6 e 9 da noite, vou estar reservado em algum lugar, doando energia, não dormindo, doando energia, é diferente,